Então vamos abrir em Mateus 25. A partir do verso 14. A gente falou um pouco desse texto semana passada, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nisso e partir para outros textos da palavra de Deus. Então Mateus 25, verso de número 14, é um texto muito importante, que vem depois da parábola das virgens. A parábola das virgens fala da volta de Cristo, fala da perseverança dos santos, fala de você estar empoderado para poder esperar o Senhor. E verso 14 em diante diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera os 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei, e ajunta aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. E venho pedir ao Espírito Santo que a tua graça, que o teu amor, que o teu entendimento, que o teu empoderamento, que a tua glória esteja sobre nós aqui nesta noite, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que é de maior interesse, meu Pai, que nós venhamos a utilizar bem os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Por isso, nós queremos ter a chave do nosso coração girada aqui nesta noite, Senhor, para que possamos aprender mais, para que possamos ser mais prudentes, para que possamos ser servos úteis em Tuas mãos, para que não sejamos negligentes, meu Pai. Pai, nos ajuda, nos dá da Tua graça, nos abençoa. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, a parábola dos talentos, ela vai falar muito conosco a respeito do bom gerenciamento daquilo que Deus deu para nós. Não é à toa que a parábola dos talentos, ela vem logo após a parábola das virgens, onde fala da volta de Jesus. Por quê? Porque é justamente após a volta de Jesus que Ele vai acertar as contas conosco de tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Como eu disse para vocês semana passada, tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos são recursos, são bens, e tudo isso vai ser cobrado do Senhor no dia do ajuste de contas com Deus. A gente vai ver que quando Deus ele coloca Adão e Eva no Éden, Ele coloca todos os recursos ao dispor daquele casal.
A partir do momento que o casal peca, os recursos começam a ser mais difíceis de ser conquistados. Mas quando o homem começa a andar de forma prudente com o Senhor começa a colocar esses recursos. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos usa, Ele espera de nós que nós venhamos a colocar, para que nós venhamos implantar o reino de Deus nessa terra. O reino de Deus, ele é manifestado de forma gradual, ele ainda não está manifestado na sua plenitude. Haja vista que a gente ainda não vê, a gente ainda não está cruzando com o nosso avô que já morreu no Senhor, nós não cruzamos com as pessoas que morreram no Senhor. A gente só vai ver a manifestação completa do reino de Deus quando nós começarmos a encontrar com as pessoas ressuscitadas para a rua. Então ainda o reino de Deus ele está sendo implantado, ele está sendo manifestado de forma gradual. Então, para que o reino de Deus ele se estabeleça, uma das coisas que vai acontecer é que nós, como filhos de Deus, nós vamos ter que ser o sal da terra, nós vamos ter que ser a luz do mundo. E para que nós venhamos ser sal da terra, a luz do mundo, nós vamos ter que ter um bom gerenciamento daquilo que Deus colocou em nossas mãos para poder usar. A parábola dos talentos, como eu disse para vocês semana passada, esses talentos aqui não é as aptidões que Ele nos deu, não é o fato de você saber tocar violão, não é o fato de você saber falar em público, não é isso. Talento, nessa passagem, é uma característica monetária. O talento, na cultura judaica, era 42 quilos de prata e aproximadamente 90 quilos de ouro. Então existia o talento de prata e existia o talento de ouro. Então vai falar que essa parábola vai falar que é como um homem que se ausentou. Quem que se ausentou? O Senhor Jesus, para poder conquistar uma terra. E ele coloca o quê? 5 talentos na mão de um, 2 talentos na mão de outro, 1 talento na mão de outro. Por que ele coloca de forma irregular? Coloca mais na mão de um e coloca menos na mão de outro, porque é segundo a capacidade que cada um tinha. Ou seja, o Senhor vai colocar nas suas mãos recursos conforme a sua capacidade. Por isso que eu digo para vocês, nem todos vão poder enriquecer, porque não adianta dar dinheiro para quem não sabe negociar, para quem não sabe gerenciar dinheiro, porque ele vai acabar dissipando aquele dinheiro de uma forma irresponsável. Então o Senhor sabe a capacidade que eu e você tem. E aquilo que o Senhor vai colocar nas suas mãos, um dia vai ser cobrado. Então vai dizer que depois de um tempo, o Senhor volta e vai ajustar contas, para saber o que aquelas pessoas fizeram com aqueles talentos. E o que eu entendo isso? Esses talentos que o Senhor colocou na mão deles, são talentos que foram gerados no mundo espiritual, que quando você é gerado no Senhor, quando o teu livro é apresentado diante de Deus, porque o Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos conheceu ainda informe, e no seu livro todas estas coisas foram escritas, sem que nenhuma delas ainda haviam sido manifestadas. Ou seja, quando o Senhor, no coração do Senhor você é gerado, já é gerado o quê? Um livro daquilo que o Senhor espera da tua vida, do plano que o Senhor tem para você, daquilo que o Senhor quer que você faça, do teu papel que você vai executar no reino de Deus. E para tudo aquilo que a gente vai executar, a gente precisa de recurso. Vai fazer uma festinha para as crianças aqui, você vai precisar de recurso. Vai fazer um evangelismo aí, por mais que você não queira, você vai precisar de recurso para fazer panfleto. Você vai precisar de recurso para você, pelo menos, tomar uma água, para você subir o morro e não passar sede. Você vai precisar de alguma forma de recurso. E de onde que vai vir esses recursos? Nós entendemos, meus amados, que tudo aquilo que Deus espera que nós façamos, Ele coloca o recurso em nossas mãos. Tudo que é gerado no Senhor vem com um recurso junto. Todo o propósito de Deus vem amarradinho com Ele, um recurso junto. Já percebeu que você faz alguns planos para poder executar algumas coisas e parece que não vem um recurso? É um modo que Deus está dizendo para você, filho, eu não estou nesse negócio. Porque quando Deus está no negócio, de alguma maneira vai vir um recurso. Enfim, no dia que Ele vai ajustar contas, com aquele que Ele deu 5,
O camarada entendeu e multiplicou aqueles 5 em outros 5. Ou seja, de 5 ele fez 10. Ele entendeu o que tinha sido gerado no reino espiritual e gerou em igual parte no reino material. É isso que Deus espera de nós. Porque vai falar que tudo aquilo que é feito na terra é modelo daquilo que é estabelecido no céu. Nós vamos ver que na oração do Pai Nosso, o que é? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Então, tudo aquilo que nós conseguimos executar, que é do Senhor aqui na terra, já aconteceu no céu. Já teve algo de igual modo que aconteceu antes lá, nós só reproduzimos aquilo na terra. Por isso que a gente vai ver Paulo em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o que Paulo está falando aí? Que tudo aquilo que você precisa para ser abençoado, já tem lá no céu. Qual que é o teu trabalho aqui na terra? Colocar a tua fé em ação, alcançar o céu e trazer aquilo que está no céu para a terra. É isso que é a fé. A fé nada mais é do que você colocar, você entender que você é filho, e pelo fato de você ser filho, você tem acesso ao trono da graça. E quando você tem essa confiança, que você tem acesso ao trono da graça, você consegue escutar os planos que Deus tem para você, e automaticamente ir lá na banquinha de Deus no céu, e buscar os recursos para a tua vida. Então tem algumas coisas que eu vou para o Senhor. Teve a viagem que eu fiz para a África, eu não tinha dinheiro para ir. Então, lógico que a ideia inicial antes era ir visitar o pastor Cláudio lá nos Estados Unidos. E quando eu falei para o pastor Cláudio que eu ia para lá, eu não tinha dinheiro. Ele falou: você vai vir aqui visitar a minha base aqui e tal? Eu falei: então, eu vou. Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei para eles antes: amor, eu falei para o pastor Cláudio que eu vou lá, mas não tem dinheiro. Aí o que eu falei? Se for de Deus, Deus vai enviar o dinheiro. Aí começou aquela loucura. Loucura não de eu ficar desesperado: oh, Senhor, manda dinheiro para mim, não. Eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, se for para eu viajar, o Senhor manda o dinheiro para mim. Passado uma semana, meu celular toca. Eu pensava que eu estava devendo lá na caixa. Na hora que eu fui lá na caixa ver o que tinha acontecido, eu tinha 13 mil na caixa guardado, de uma poupança que eu nunca fiz. Eu não fiz poupança nenhuma na caixa. A base do pastor Cláudio acabou não saindo. Eu conversando com o pastor Kleber, ele falou: cara, todo cara devia ir para a África, todo pastor devia ter uma experiência no continente africano, tal. Eu falei: pô, tá aí onde Jesus quer me levar. Mas e agora? Vou sozinho ou vou com quem? Passa uma semana de novo, vem o pessoal, o parceiro lá da igreja de Osasco, e põe que está fazendo uma caravana para a África. Ou seja, o propósito de Deus foi conectando uma coisa na outra. Ele mandou o recurso, Ele mandou as pessoas para irem. Nós fomos lá, obtivemos sucesso, ninguém ficou doente, ninguém brigou. Estabelecemos um terreno lá na África e a gente veio embora, crendo no coração que eu cumpri aquilo que o Senhor queria de mim naquele lugar. Hoje, até Elisandra falou: agora você pode ser chamado de pregador internacional. Aí você vê. Janeirão tá vindo aí, né? Vou fazer igual os camaradinhas faz, né? Pastor, pregador internacional, agendas abertas. Brincadeira, gente, não concordo com isso aí não, tá? Tô zoando. É brincadeira, viu? Então, gente, o que tinha 5 multiplicou por outros 5, então ele dobrou, ele entendeu aquilo que o Senhor queria dele. O que ganhou 2 também dobrou, entendeu aquilo que o Senhor queria dele. Porém, o que recebeu 1, ele é chamado pelo Senhor o quê? De servo negligente, servo inútil. Essa palavra inútil no grego, sabe o que quer dizer? Cara lento, cara que não pensa com agilidade. Sabe por quê, gente? A gente veio de uma cultura teológica, que, por exemplo, a gente acha que Deus aceita qualquer coisa da gente. A gente demora para fazer as coisas para o Senhor e muitos de nós não fazemos com excelência. Quer que eu te dê um exemplo? Vem uma pessoa e fala assim: ai, deixa eu louvar o Senhor.
Aí a pessoa não louva, a pessoa não tem a aptidão de cantar. E ela canta tudo desafinada, aí você chega para ela. Eu não estou aqui condenando o fato da pessoa querer cantar, eu estou falando o fato da pessoa querer ir a público sem ter a aptidão para poder fazer tal coisa. E ela vem a público, ela canta toda desafinada, aí você chega para ela e fala assim: mas eu pensei que você soubesse cantar, eu te levei e você se desafinou toda. Ela fala assim: ah, mas não tem importância, Deus sabe. Deus não sabe. Deus sabe, Deus sabe. Mas você não precisa vir a público, oferecer algo que você não recebeu a capacidade. Daí dessa vez eu falo, não recebeu o talento para fazer, porque você podia fazer aquilo, você sabendo que você não tem aptidão daquilo, você poderia fazer aquilo no seu quarto, que Deus receberia o louvor do mesmo jeito. Mas o que eu estou falando? A pessoa acha que se oferecer para qualquer jeito, como é para Deus, não tem importância. E nós, meus amados, fomos chamados para entregar, para oferecer para Deus em excelência. Nós temos que fazer para Deus da melhor maneira possível. E no menor tempo possível. Porque a nossa capacidade, como eu disse, meus amados, o que vai fazer de nós pessoas prósperas no Senhor, e quando eu falo de prosperidade no Senhor, em primeiro lugar eu vou estar falando de uma satisfação em estar diante de Deus. A primeira prosperidade que vem na nossa vida é uma satisfação em estarmos diante da face do Senhor. Porque quem não é próspero no Senhor, ele se sente mal na presença de Deus. Toca um louvor na igreja, ele fica inquieto. Ele vai orar na casa dele, ele não consegue orar por muito tempo. Essa pessoa, ela não tem as primícias da prosperidade, porque ela se sente mal diante do Senhor. Então a prosperidade começa aí. E quando a pessoa consegue romper essa primeira prosperidade, o Senhor vai levando ela em níveis de prosperidade. Porque a salvação, meus amados, em primeiro lugar, Deus ele veio salvar o nosso espírito. Porque vai falar lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos vivificou, ou seja, Ele vivificou o nosso espírito que estava morto para Deus. Então, quando Ele vivifica o nosso espírito, é o início de uma jornada de algumas salvações que Ele vai produzir dentro de você. Então, Ele vai começar a salvar a tua saúde, Ele vai começar a salvar a tua intelectualidade, Ele vai começar a salvar a tua família, Ele vai começar a salvar o teu trabalho, Ele vai começar a salvar a tua adoração, e Ele vai também começar a salvar as tuas finanças. Por isso que não é errado eu entender que quando eu venho para o Senhor, eu vou prosperar de vida. Lógico que vai. Em primeiro lugar, o cara que era cachaceiro, o cara que usava droga, ele já não vai usar mais, aquele dinheiro vai ser o quê? Vai ser usado para o uso dele. Então ele já começa prosperando de cara. Vai falar que não tem nada de sobrenatural nisso? Lógico que tem. Então um camarada que é viciado em droga, que é viciado em cachaça, ele largar tudo aquilo para poder agora servir o Senhor, já começou a obra de prosperidade aí. Então Deus começa a trabalhar. E esse homem, que foi o servo inútil, ele foi lento para escutar as coisas do Senhor. Eu falei para vocês semana passada que a nossa prosperidade está baseada onde? Está baseada no fato de nós conseguirmos dar. Porque a gente veio principalmente nós nessa cultura brasileira, a gente acha que a gente está levando vantagem quando a gente ganha as coisas. Lembra quando a gente era do mundo? A gente ia na padaria, dava R$10. A mulher voltava 20 de troco. Aí você saía todo felizão lá. Nossa, lucrei 20. Fui lá, dei o troco, voltei com 20. Olha que bênção. Ainda fala que é bênção ainda. Eu já vi gente, meus amados. Eu já vi gente falando assim: nossa, eu estava andando na rua e achei um pacote de dinheiro com R$1.000 lá. Glória a Deus, Deus me abençoou. Que Deus abençoou. Para você ter achado R$1.000, alguém deve ter perdido R$1.000. Você já percebeu que nós temos algo dentro de nós que a gente acha que a gente está na vantagem quando a gente ganha?
Mas como eu disse, a gente disse semana passada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo vai dizer que nós devemos seguir as palavras do Senhor Jesus, em que ele diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Por quê? Porque se Deus está colocando tanto na tua vida que você tem a capacidade de dar, é sinal que Ele achou em você um servo fiel, é sinal que Ele achou em você uma pessoa que tem uma capacidade de gerenciamento parecida com a dele, porque a primeira característica de Deus, meus amados, é que nós servimos a um Deus que é um Deus doador. E quando eu quero ser próspero, quando eu quero ter uma relação correta com as finanças, eu me torno um doador também. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Quando o povo ele atravessa o Mar Vermelho, atravessa o deserto, entra na Terra Prometida, o que eles encontram lá? Plantações que eles não haviam plantado, casas que eles não haviam construído. Ou seja, sempre Deus começa nos dando, Deus nunca começa tirando de nós. É que lógico, nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos muita coisa de Deus, mas Deus ele tem uma natureza doadora. E esse homem, esse servo inútil, o que caracterizou ele? Esse inútil aqui, ele foi lento para entender aquilo que Deus requeria dele. E quantos de nós, meus amados, somos lentos para poder obedecer à voz de Deus? A gente vai ver que todos os homens prósperos na Bíblia, qual a característica principal que eles tiveram? Eles eram homens ágeis a ouvir aquilo que o Senhor queria e foram ágeis a dar uma resposta àquilo que Deus estava pedindo. Quando a gente vai ver a história, todo mundo fala da fé de Abraão. E todo mundo viu que Abraão, ele saiu ali de Ur dos Caldeus, parou em Harã, seguiu a sua viagem, e a gente em momento nenhum, a gente vê Abraão reclamando por causa de recursos. No momento que veio a fome, ele desce para o Egito, e ali ele entra no Egito pobre e sai do Egito rico. Apesar da maneira errada como que isso aconteceu, mas ele saiu dali rico. Ele entra no Egito, mente que Sarai era sua meia-irmã, então ele conta ali uma meia mentira, porque ela era meia-irmã de Abraão. Abimeleque pega ela, Faraó pega ela, e quando ele percebe a besteira que ele estava fazendo, ele despede Abraão com muitos recursos. Ou seja, de uma maneira ou de outra, os recursos vinham até Abraão. Mas qual a característica que eu vejo em Abraão que nós precisamos ter para que nós venhamos ser prósperos e para que a gente venha saber lidar com aquilo que Deus está colocando como recurso em nossas mãos? É o fato dele ouvir e já responder de cara aquilo que Deus estava pedindo. Um dia ele está lá na casa dele e Deus fala assim, ó, entrega a mim em sacrifício o teu filho, aquele a quem tu amas. Vai falar que Abraão, ele se levanta de madrugada. Porque eu tenho certeza, meus amados, Isaac era o sonho de Abraão. Isaac, o nome de Isaac quer dizer riso. Isaac era o riso de Abraão. Era uma obra que 25 anos ele estava pedindo para Deus. Agora imagine no teu coração, o que faz que há 1 ano você está pedindo para Deus, 2, 3, 4, 5, 10 anos, o que você está pedindo para Deus há quanto tempo, e de repente Deus te presenteia com aquilo que você está pedindo? Talvez seja um carro, talvez seja um filho, talvez seja uma casa própria, talvez seja uma boa conta bancária. Não é pecado você querer ter dinheiro, não é pecado nenhum, desde que você faça bom uso disso. Agora, examine teu coração. O que você tem pedido para o Senhor que faz tempo que você não ganha de Deus? Ele ganhou. E um dia, Deus aparece na madrugada dele e fala assim, ó, eu quero que você apresente isso. Eu tenho certeza, meus amados, eu não vou pedir nem para você levantar a mão.
eu tenho certeza que muitos, na hora que ouvisse essa voz, iria falar: bate reto, Satanás. E eu não ia. A gente tem que ser sincero. Ô Marlon, vê só, Jesus bate de madrugada e fala assim: ó, eu quero que você pegue a Gitlog e leve lá na casa do Birote, dê para ele. Primeira coisa que vai falar: fica quieto aí, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente está acostumado em receber de Deus. A gente não sabe o que é dar para Deus. Mas vai falar que aquele homem se levanta de madrugada, pega a lenha, pega o cutelo e faz a viagem e sobe o monte para poder oferecer o seu filho a Deus. Quando ele vai oferecer o seu filho a Deus, Deus fala: não precisa, eu queria ver aonde estava o teu coração. Se aquilo que dominava o seu coração, aquilo que era um ídolo no teu coração, eu queria ver se o que eu dei para você não se tornou um ídolo no teu coração. E é aí que eu quero entrar, meus amados, na nossa relação com os nossos recursos e as nossas finanças. Porque, como eu disse, não é errado você querer ter dinheiro. O errado é o dinheiro ter você. Não há problema nenhum você querer ter dinheiro, desde que o dinheiro não te tenha. O problema é que muitos de nós, meus amados, a gente começa a ter, a gente começa a adquirir, a gente começa a ter, e a gente não entende que nós somos o que? Simplesmente mordomos na presença do Senhor. Que tudo aquilo que está em nossas mãos não é nosso, é do Senhor. E que se o Senhor pedir, nós temos que não ser mais o servo inútil, nós temos que entender, falar: Senhor, eis-me aqui, está aqui na tua mão. Eu acho muito legal a analogia que o pastor Anderson Silva faz da mordomia. Ele fala sobre o Batman, ele fala sobre a vida do Batman. E ele fala que o Batman, muitos de nós, a gente acha que a gente é o Batman. A gente recebe tanto do Senhor, a gente muitas vezes, nós temos tanto talento, nós temos tanta capacidade que a gente começa a achar que nós somos o Batman. Mas na verdade, sabe quem que nós somos chamados para ser? O Alfred. Porque o Alfred, ele anda no carro do Batman, ele gerencia o dinheiro do Batman, ele vai no supermercado para o Batman, para o Bruce Wayne, né? Não é nem para o Batman, para o Bruce Wayne, e ele coloca todas as coisas disponíveis. Na hora que o Bruce Wayne, não sei quem assistiu o Batman mais antigo, principalmente o Batman mais antigo, na hora que ele ia descer aquele elevador, o Alfred abria a porta do elevador e o Bruce Wayne descia para poder se transformar no Batman. O Batman, meus amados, é Jesus. Nós somos apenas o Alfred. Nós estamos aqui para poder gerenciar as coisas que o Senhor coloca na nossa vida. E a capacidade de gerenciar bem isso é o que vai fazer de você um servo em que Deus possa falar para você: você é servo fiel. Você fosse fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. O problema, meus amados, é que nós não estamos sabendo lidar com o pouco. A gente acha que pelo fato de ser pouco, não é de Deus. Mas quando a gente vai para Zacarias capítulo 4, verso 10, Deus vai falar assim: ó, mas quem desprezará o dia das pequenas coisas? Deus sempre vai começar colocando pequenos recursos na tua mão para ver o que você faz com aquilo. Porque se você não conseguir ser fiel, quando você ganha R$1.000, agora eu vou entrar na questão de fidelidade daquilo que Deus coloca em suas mãos. Se você não consagra, você que ganha R$1.000, se você não consegue consagrar aquilo que você ganha diante do Senhor, como que eu consagro? Através dos dízimos, através das ofertas. Então, se eu não consigo consagrar, legalmente falando, porque quando você ganha 1.000 e você deixa R$100 para o Senhor, eu vou dizer para você, você está sendo um cara que vive embaixo da lei. Você apenas está cumprindo o que a lei fala, você ainda não vive pela graça. Porque quem vive pela graça, ele vive na forma do relacionamento. E como que é o nível do relacionamento? Viver na graça é eu ganhar 1.000 e dar 100. Viver na lei é ganhar 1.000 e eu dar 100 e falar: nossa, Deus é comigo, aleluia, eu sou dizimista fiel. Agora o cara que vive pela graça,
Ele entra no teu quarto em secreto e fala: Senhor, daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos esse mês, quanto o Senhor está precisando esse mês? Isso é viver na graça. Porque quando você se coloca, quando você entende que tudo é dele, você não tem problema nenhum em devolver tudo para ele. E se você tem a disponibilidade de devolver tudo para ele, pode ser que ele fale para você: ó, esse mês então você vai me dar tudo. Mas eu tenho certeza que quando você fazer isso, Deus, Ele não vai deixar faltar nada na tua vida, porque Ele vai dizer na sua própria palavra do Mateus capítulo 6, dizendo que nós somos supridos de todas as nossas necessidades e nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós havemos de comer, havemos de beber e havemos de vestir. E a palavra de Deus vai dizer, Paulo dizendo: havendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. O grande problema é que nós achamos que aquilo que vem para a nossa mão é nosso. E foi o que aconteceu com esse servo inútil. O servo inútil, Deus falou para ele: ó, gerencia isso, trabalha, negocia isso que eu estou dando para você, negocia 90 quilos de ouro. Olha o que ele vai falar. Sabendo, respondeu o Senhor, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Gente, muitas vezes, nós estamos nos cansando mais em esconder as coisas de Deus, do que poder entregar para Deus. Gente, vamos imaginar 90 quilos de ouro. 90 quilos de ouro, eu acho que no mínimo dá uma metade dessa caixa aqui. No mínimo, se não der uma caixa inteira em ouro maciço. Agora imagina um cara, numa época de Jesus, onde as ferramentas não é igual hoje que você vai na vendinha da esquina e compra um enxadão para você. É diferente. Você comprar uma ferramenta naquela época era muito caro. Então ele se esforçou, ele comprou uma ferramenta para ele abriu um buraco no chão de aproximadamente 1 metro, para poder esconder na terra aquilo que ele tinha ganhado do seu Senhor. Vai falar, meus amados, isso ainda é muito mais sacrifício do que poder gerenciar aquilo aos poucos. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos escondendo os nossos recursos de Deus, como se Deus não olhasse para nós e fale assim para nós: está escondendo, né? Porque quando nós escondemos os nossos recursos de Deus, sabe qual é a informação que eu estou passando para Deus? Deixa eu guardar o meu, porque você não é Deus suficiente para poder suprir a minha vida. Deixa eu guardar, porque você não é Deus o suficiente para suprir a minha vida. E sabe o que Deus faz? No dia que Deus vai ajustar as contas com ele? Chama ele de servo negligente, servo infiel. Pega o talento dele e dá para o que tem 10. Você já percebeu, meus amados, que às vezes a gente acha que a gente está escondendo as coisas de Deus, e de uma hora para outra, aquele recurso some das nossas mãos e vai para outro lugar? Porque, meus amados, a quantidade de recursos que o céu derrama sobre a terra, ela é limitada. Ela não é assim: surgiu mais um, manda mais. Não, Deus, Ele já determinou a quantidade de recursos, a quantidade de bênçãos que Ele que Ele destinou para a terra, que Ele destinou para os homens. O que acontece hoje? Só há uma troca de mãos. Aquele que sabe gerenciar bem, vai para a mão daquele aquele que não sabe gerenciar, vai para a mão daquele que gerencia bem. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não pode parar por causa da sua má administração com os recursos de Deus. A obra de Deus não vai parar. A obra de Deus não para por causa de homens. Se fulano não quiser fazer algo para Deus, não tem problema, Deus levanta outro e Deus vai levantar um cara para poder fazer aquilo que Deus espera dele. Um dia o povo de Israel pediu um rei, puseram lá Saul. Saul não passou na prova. O que Deus fala? Já levantei um outro rei segundo o meu coração que vai fazer tudo aquilo que eu mandar. Levantou Davi, acabou.
Israel não ficou sem rei, não teve problema nenhum, Deus levanta outro. É isso que nós temos que entender. Só que nós, meus amados, temos que ter um anseio para podermos ser participantes, colocarmos na mão de Deus e deixar Deus ser participante daquilo que Ele quer fazer na terra. Porque quando Ele encontra um coração que quer ser participante daquilo que Ele quer fazer na terra, você pode ter certeza, você vai ser um canal em que Deus vai usar para poder colocar os recursos dEle nas tuas mãos. Por isso que eu falei para vocês aqui, se não der até sexta-feira, os R$ 2.500 eu coloco do meu bolso. Eu coloco do meu bolso, porque eu tenho anseio em ser participante daquilo que Deus quer fazer na terra. Meu coração queima para ver aquilo, eu quero ser participante. Eu entro na frente e falo daqui. A gente tem que entrar nessa cultura, meus amados, da cultura da semente. Você vai sair para tomar café comigo, você pode ter certeza, eu vou ser o primeiro a pegar a sua ficha para criar, a não ser que você fale, não, eu quero semear na tua vida. Mas eu sempre vou estar semeando na vida das pessoas. Porque eu entendo que os recursos que são colocados em minhas mãos, eles não têm que ficar retidos em mim, eles têm que achar em mim um coração que flua. Olha para você ver, quando a gente tem medo e a gente retém as coisas que Deus coloca em nossas mãos, nós somos prejudicados com isso. Capítulo 8 de Marcos. Capítulo 8 de Marcos. Olha o que vai dizer. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartar-los de pão nesse deserto? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles. Quanto que eles responderam aí? Está escrito na sua Bíblia? 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou esses que igualmente foram distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Então vamos lá. Sabe onde nós estamos aqui? Na segunda multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães era aproximadamente 6.000 pessoas. Aqui nós estamos falando de 4.000 pessoas, né? Que a gente leu aqui. Partiu, deu graça. Deixa eu ver. 4.000 homens. No outro, aproximadamente 6.000 homens. Então, quantos pães eles tinham naquele momento para poder multiplicar? 7, não é? Na primeira multiplicação de pães, eram quantos pães que eles tinham? 5 pães e 2 peixinhos. Quantas pessoas eles conseguiram alimentar? 6.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então, aproximadamente tinha lá 12.000 pessoas a 16.000 pessoas. Não sei se vocês lembram, quantos cestos de pedaço de pão sobraram na primeira multiplicação de pães? 12, né? Agora nós estamos aqui diante de uma realidade semelhante, onde nós vemos esses discípulos com mais pães do que tinham da outra vez. Da outra vez tinha 5, desta vez tem 7. Dessa vez, Jesus alimenta o quê? 4.000 pessoas. Da outra vez, 6.000 pessoas. Da outra vez, sobrou 12
cestos de pães. Dessa vez, quantos cestos de pães sobram? 7. Percebeu que o desempenho foi menor? Proporcionalmente falando? Lá foi dado menos pães, alimentou mais pessoas e sobrou mais cestos. Nessa segunda multiplicação, tinha menos pessoas, tinham mais pães e sobrou menos pães, menos cestos. Por que será isso? Você já parou um dia para poder pensar nisso? Você nunca ficou matutando? Vou dar a resposta para vocês aqui, para vocês verem quando nós escondemos as coisas de Deus, quando a gente acha que o reter é a solução para você ter mais, sempre você vai perder. Verso de número 14. Isso aqui é a sequência dos acontecimentos. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Eles estavam indo embora daquele lugar. E no barco não tinham consigo senão, quanto está escrito aí? Um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais que quando partiu 5 pães para 5.000, era 5.000 lá atrás, tá, gente? Espera aí, 5. Isso, era 5.000, não foi 6.000 lá atrás, eu errei por 1.000 aqui. 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recebestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Vocês não compreenderam ainda, né? Não? Eu vou explicar para vocês. Quando Jesus perguntou quantos pães tinham, eles tinham falado que era 7. Não foi? Mas na verdade não eram 7, porque quando eles foram viajar, quantos pães eles tinham? 1. Na verdade eles tinham 8 pães. O que eles fizeram? Eles colocaram um pão debaixo do braço e falavam: vamos guardar um pãozinho, porque vai que falta para nós lá na frente. Vai que falta para nós lá na frente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Eu não vou ajudar, eu não vou fazer, eu não vou dar uma resposta daquilo que Deus está falando no meu coração. Vai que falte para mim lá na frente. Por isso que Jesus falou para eles: lembra, fujam da hipocrisia dos fariseus. Qual que era a hipocrisia dos fariseus? Os fariseus, eles eram hipócritas. Eles chegavam diante das praças e ficavam ali fazendo como se fossem homens de Deus orando, para que as pessoas pensassem que eles oravam muito. Eles iam na hora do momento da oferta e levavam daquilo que lhes estava sobrando, e não daquilo que Deus tinha falado para eles poderem ser aplaudidos por todos. Então o que Jesus está falando? Foge de ficar na frente do povo, para o povo pensar que você é espiritual, enquanto você está retendo os recursos que eu estou colocando nas tuas mãos. Foge disso, coloca tudo diante de mim, que a tua vida vai prosperar. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Não é a teologia que eu dou 1.000 voltas, não. A verdadeira teologia da prosperidade, sabe qual que é? Coloca todos os teus recursos na mão do Senhor, e Ele vai fazer você prosperar. Porque se Ele encontrar um coração próspero, Ele vai arrancar daquele que está escondendo e vai colocar nas tuas mãos. Se Ele encontrar em você um coração que possa se mover, Ele vai fazer com que aquela pessoa que não seja fiel... Vou dar um exemplo. O Diego tem um restaurante. Ele está andando em fidelidade diante de Deus, está respondendo de forma rápida aquilo que Deus está pedindo para ele. Cara, tem um cara que vai fechar o restaurante dele lá. Não que ele queira que o cara quebre, não. Mas por o cara não saber gerenciar aquilo que Deus colocou na mão dele, o cara vai fechar. Deus vai trabalhar no coração daquelas pessoas que frequentam aquele restaurante que vai fechar, e vai mandar tudo para o barril do Zé Bigode.
É isso que Ele faz. É isso que Deus faz. Só que a gente acha que a gente vai ser próspero, não, eu vou acumular, pastor. Você não sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não estou falando para você sair torrando tudo, não. Eu estou falando para você ser sensível à voz do Espírito Santo. Você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ser o seu conselheiro. Eu disse para vocês semana passada, contando, eu tenho que contar aquilo que Deus fala comigo, não é por vanglória, mas para vocês poderem ser abençoados. Eu disse para vocês que teve um dia que Deus mandou eu dar o meu iPad, dei o meu iPad para o Alexandre. Aí Deus falou, eu fui lá na hora. Deus falou no dia, à noite comigo, falei para Elisandra assim, amanhã eu vou dar o meu iPad para o Alexandre. Ela, como pensa mal de mim, ela falou, você não está pensando que você vai dar para você comprar outro, não, né? Eu falei, não, você pode ficar tranquilo, porque eu não tenho dinheiro para comprar outro, você pode ficar de boa. Fui e dei o meu iPad para ele. Fui rápido em entender aquilo que Deus queria de mim. E pensa num xodó que eu tinha com aquele bichinho lá, porque ele fazia tudo que eu precisava. Tinha meus programas, tudo que eu precisava. O rapaz que veio pregar aqui domingo, o pastor Saulo, ele estava conosco, a gente depois saiu para o momento de comunhão. Na segunda-feira ele manda um zap para mim. Alisson, tem jeito de você vir aqui na minha casa, que era para eu ter entregado algo para você e não entreguei. O Espírito Santo me incomodou a noite inteira. Peguei meu carro. No caminho, Deus já falou para mim o que ia acontecer. Peguei meu carro, fui para Pinda. Cheguei na casa dele, ele pegou a caixinha com o tablet dele. É um tablet inferior ao que eu tinha dado para ele, mas é um tablet. Porque quando eu dei meu tablet, eu falei, Senhor, o Senhor sabe a falta que um tablet faz para mim. Ele pegou o tablet dele, tudo belezinha, falou, Deus mandou dar esse tablet aqui para você. Gente, é cuidado de Deus. Eu não fiquei com aquela, eu vou dar para o Alexandre, eu vou ficar sem. Eu fiquei sem. Eu uso celular, eu uso a Bíblia de papel, eu fiquei sem. Mas Deus entende aquilo que é a sua necessidade. Ele primeiro só quer saber o que é ídolo no teu coração. É aquilo que você tem ou é o Deus que te deu aquilo que você tem? Quem define a prioridade é você. Quem define é você. E diante dessa definição, vai ter até cachorro hoje aqui, que legal, cara. Olha para você ver, cara. Veio tanta gente que até o cachorro veio, cara. Entendeu o que é a gente colocar os nossos recursos diante de Deus? Sabe por quê, meus amados? A gente foi chamado como sacerdotes de Deus. Pedro não vai falar? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Porque vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, para anunciardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos colocou na sua maravilhosa luz. Ou seja, cada um de nós somos sacerdotes. E eu vejo algumas pessoas, por isso que teólogo é complicado. Ele vai falar assim, o texto de Malaquias não foi para as pessoas normais, foram para os sacerdotes da época. Amém. Eu entendo que foi para o sacerdote da época. Mas a palavra de Deus, todos os aspectos da palavra de Deus, todo ele serve para nós. Romanos capítulo 15, verso 4, vai dizer, tudo aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, eu entendo que eu não sou mais, eu não entendo que eu não era o sacerdote daquela época, mas na nova aliança, o sangue de Jesus Cristo nos fez sacerdotes. E qual que era a característica do sacerdote? Ele tinha o quê? Ele era da tribo de Levi. E qual que era a característica das pessoas da tribo de Levi? Eles eram chamados de levitas. Nem todos os levitas eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram levitas. E a gente vê nos dias de hoje, em pessoas que são mais tradicionais da fé, e às vezes até por desconhecimento, a pessoa às vezes louva na igreja, aí você pergunta para ela, o que você é? Você é diácono? Ela, eu sou levita.
Ela nem sabe o que é levita, ela acha que levita é o cara que canta. Mas levita não é a pessoa que canta, não é a pessoa que gerencia culto. Levita, olha a característica do levita. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 10. A partir do verso 9. Vai dizer assim: pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O que era a herança de Levi? Olha o que está escrito: o Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem prometido. Então quem que é levita? Levita é a pessoa que entendeu que a herança dele não é casa, que a herança dele não é carro, que a herança dele não é conta bancária. A pessoa que entendeu que a herança dele é o Senhor, ela verdadeiramente é um levita no Senhor. E a gente vai ver que todos os sacerdotes eram levitas. Então, qual que é a minha relação correta com o dinheiro? Não tem problema você ter dinheiro, não tem problema você trabalhar, estudar para prosperar mais. A palavra de Deus te incentiva a isso. A chave de tudo isso é você entender que tudo aquilo que o Senhor está colocando em suas mãos não é seu, mas é do Senhor, porque a sua herança é o Senhor. Você anseia mais pelo Senhor na tua vida, ou você anseia mais por aquilo que o Senhor pode dar para a tua vida? Porque quando você entende isso, você começa a viver de forma sobrenatural. E eu acredito que a forma sobrenatural de viver é a melhor forma, é a mais segura forma de se viver sobre a face da terra. Olha o que Deus vai dizer aqui, em Êxodo, capítulo 3, verso 22. Cada mulher, Deus está falando com o povo antes do povo atravessar o Mar Vermelho. Então Deus já tinha dado a promessa para o povo sair daquela terra. Deus estava dando uma promessa, falando instruções para o povo de como deveriam ser as coisas. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, os quais podereis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Ou seja, Deus estava falando assim: ó, eu vou tirar vocês aqui dessa terra, só que você bate na cara do seu vizinho e fala para ela arrancar o brinco que está na orelha dela, o colar que está tudo de ouro dela, você vai dar, ela vai dar para você. Capítulo 12 de Êxodo, verso 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Agora eu pergunto para você, para que Deus estava querendo que o povo carregasse ouro para o meio do deserto? Já parou para pensar? Para que vai servir ouro no meio do deserto? Deus tinha um propósito com tudo aquilo. A gente vai perceber lá em Êxodo, no final de Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 23, se não me falha a memória, Deus fala: constrói um tabernáculo para mim no meio do deserto. E corre no meio do povo, pega ouro com um vai ter ouro, outro vai ter tecido, outro vai ter prata, e com tudo aquilo nós vamos construir o meu tabernáculo. Só que antes disso acontecer, o que o povo fez? Chega para Arão e fala: constrói para nós um Deus. E o que Arão fala para ele? Arranca o brinco das suas orelhas, me dê suas pratas, me dê os seus ouros, e eu vou fazer um bezerro para vocês. Todas as vezes que nós não identificamos o propósito de Deus para aquilo que Ele está colocando em nossas mãos, nós vamos construir bezerros de ouro chamados Mamon no nosso coração, que é o Deus do dinheiro. Todas as vezes que nós fizermos isso, nós vamos construir um Mamon dentro do nosso coração. E não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus é que você seja abençoado. Por isso
Comece a gerar crédito no Senhor. Comece a gerar crédito com Deus. Ah, pastor, crédito com Deus eu acho que vai ser o último texto. Filipenses capítulo 4. Verso de número 15 em diante. Filipenses capítulo 4, verso de número 15. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Agora olha o que ele vai dizer. Não que eu procure o donativo, não que eu procure o dinheiro de vocês, não que eu queira arrancar algo de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso. O que está escrito aí? Conta. A minha versão aqui, crédito, que é a mesma coisa. Pergunto para você, você tem gerado crédito no céu? Sabe o que é gerar crédito no céu? Não é por causa do dinheiro, é por causa da disponibilidade deles em se envolver com aquilo que Deus está envolvido. Todas as vezes que você se envolve com aquilo que Deus está envolvido, Ele se envolve com você. Anote bem isso, todas as vezes que você se envolve com as coisas que Deus está envolvido, Deus se envolve com você. O teu problema passa a ser o problema de Deus. Outro dia, acho que ninguém sabe disso aqui, acho que só o Just. Outro dia roubaram o carro do Gu. E de verdade, eu não sei se ele é dizimista, se ele é ofertante, eu não sei. E o Just manda para mim um WhatsApp. Ô Papito, roubaram o carro do Gu. Gente, eu tenho, não é pretensão isso não, eu tenho crédito com Deus. Eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, traz o carro para o menino. Traz o carro para o menino, ele depende disso. Na mesma hora, Deus me deu uma visão. 4 anjos puxando o carro novamente. O que eu mandei no WhatsApp para você na mesma hora? Falei, fica tranquilo, os anjos vão trazer de volta. No outro dia, o que aconteceu? O carro do Gu apareceu lá. Eu não estou falando isso para falar que eu sou bonzão não, gente. Eu estou falando que eu me preocupo em buscar crédito com o Senhor, para que eu possa dispor de algumas coisas. Porque a partir do momento que eu entro numa parceria com Deus, Deus entra em parceria comigo. A partir do momento que você entra no projeto de Deus, Deus entra junto com você, e o problema seu passa a ser o problema de Deus, e Deus começa a agir a favor de você. Aprendam isso nesse último dia de ensinamento. Gerem crédito no Senhor.